Quando a gente olha a obesidade como uma doença, como você até adiantou, o tratamento ele se amplia. Se Você vai amplia. por várias frentes. Quais são as frentes que a gente pode atacar esse problema, tentar resolver esse problema, que não seja só aquela recomendação tradicional de fazer uma dieta, de fazer uma atividade física. Tudo isso está no pacote, né? Tá no pacote. E todo o arsenal tem que estar na mão, porque você tem que olhar muito quem que é o paciente, qual que é o tipo de problema que ele tem. Então, por exemplo, começa a cirurgia bariátrica. A gente citou lá atrás no começo do podcast. Poxa vida, cirurgia bariátrica é uma questão que era muito preconceito contra a cirurgia bariátrica no meio médico. Então falava, cirurgia bariátrica, tá querendo pegar um atalho. Mas dependendo do perfil do paciente, dependendo do estado, como que ele chegou ali, faz todo sentido ele fazer uma cirurgia bariátrica. Por exemplo, eu tenho um paciente, 40 anos, obeso, diabetes péssimo, paciente com uma dificuldade terrível de fazer dieta, de fazer atividade física, pagando um preço caro pela questão do peso, pela questão do metabolismo, pela questão, às vezes, de complicações como aterosclerose, infarto, AVC. E às vezes até o preconceito, né? E um preconceito. Às vezes faz sentido eu conduzir esse paciente por um caminho de cirurgia bariátrica, mesmo sabendo que eventualmente daqui 10 anos ele está diabético de novo porque ele engordou. Então você tem que pegar esse paciente e explicar isso para ele. Explicar que eventualmente isso pode ser um tratamento paliativo ou não. Mas que é um primeiro Mas passo. a curto prazo o ganho dele é imenso. Exato. Se eu deixo esse paciente 10 anos sem diabetes, uma coisa é ele ficar diabético aos 40, outra coisa é ele ficar diabético aos 50. Diabetes é uma doença que as complicações elas dependem do tempo. Então, se eu estico esse tempo ao longo dos anos, eu estou protelando um problema que eventualmente isso significaria ele fazer hemodiálise ou não no final. Significaria ele fazer uma ponte de safena ou não no final. Então, faz sentido a gente pôr no pacote. Agora, não dá, eu pego pacientes ultra obesos, 170, 180, 200 quilos. Quilos mortais. Esse é quilos mortais Já lembra do forte, programa, né? E aí, o tratamento dele começa com a bariátrica, não termina na bariátrica. Esse é o problema que eu vejo a dificuldade do conceito na sociedade. Que, assim, seu tratamento começa com a bariátrica, você vai começar a perder peso e a gente vai continuar uma abordagem multiprofissional de dieta, de atividade física. Não é o fim. Não é o fim, bariátrica. exato. Acabou de começar. A gente quer soluções muito rápidas, né? Você quer assim, Exato. vamos fazer um negócio que vai resolver o meu problema. E na verdade a gente sabe que nessa questão de estilo de vida é um passo de cada vez, é dia a dia você tendo que se cuidar e ter esses hábitos, né? Exatamente. Como que você pega um paciente... Outra situação, paciente que quer tomar remédio. Então, você tem uma série de medicações aprovadas para obesidade que funcionam. Cada medicação vai funcionar melhor para um tipo de obesidade. Você precisa entender qual que é a história daquele obeso, ou seja, o que aconteceu ao longo da vida dele para ele chegar naquele estágio, e a partir daí você entra com um tratamento para ele. Agora, você pega uma medicação, ela é desenhada, às vezes, para o paciente tomar forever. E aí o paciente não tem essa consciência, ele vai lá, perde 10, 15, 20 quilos e para o remédio, do nada, da cabeça dele, ou para o segmento médico. Quer dizer, ele não passou por um processo de aprendizagem, ele pegou um atalho. E aí, eu sempre faço comparação com questões financeiras. Quer dizer, imagina que você tem uma dívida gigante porque você gasta no cartão mais do que você ganha. Aí você não quer aprender a gastar no cartão, você quer a sua dívida paga. Vem alguém e paga a dívida para você. Daqui um ano, meu amigo, você tá com dívida de novo. Então, assim, a solução não é você pagar a dívida. A solução é você ensinar ele a reconstruir. Isso é mais demorado, isso é mais doído, isso exige uma base. Então, hoje em dia, na minha prática profissional, eu prescrevo muito menos remédio para a obesidade do que eu prescrevia. Porque você construir uma base para o paciente é importante. Então, quer o remédio? Beleza, vamos construir a base. Pode ser no meu programa, pode ser fora do meu programa. Você vai na sua academia, procura sua nutricionista, se não quiser, as nossas. Mas construa a base, comece a se preparar. Vamos entender o que está acontecendo com a sua obesidade. Então, a gente precisa de um acompanhamento psicológico. E aí sim, você põe o remédio, dá o turbo, mas você prepara o desmame desse remédio e põe ele num processo de aprendizagem. Ou seja, põe ele para aprender como que ele vai viver depois. Porque o importante é ele continuar com déficit calórico. Porque a hora que ele emagrece, o organismo dele vai fazer um efeito ioiô feroz. Ele vai querer engordar de novo. Não é ele no nível consciente, mas o corpo guardou aquele set point do maior peso da vida. Ele espera para voltar à posição. Espera para voltar, porque ele enxerga como um dano. Então, perdeu 20 quilos, o organismo enxerga isso como um dano. Não enxerga isso como um... É por isso que é importante permanecer, então, né? Exatamente. Na mudança.